Boa noite. Vamos dar início ao culto dessa noite, cantando o hino de número 8 do nosso livrinho, 116, voz de melodia, e ele estará escrito aqui: Seu nome é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias antes do próximo hino para o Salmo de número 46. Salmos 46. Estarei lendo, o irmão pode acompanhar com a leitura silenciosa. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuam e espumegem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio dele, jamais será abalado. Deus o ajudará desde antemanhã, e bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplemos as obras das suas mãos, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros a fogo. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, nós somos gratos quando lemos esses textos, esses versículos que falam da grandeza do Senhor. Nós agradecemos que um dia o Senhor, enviando a Jesus Cristo a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, fez possível a salvação de todo aquele que crê no Senhor de todo o coração. Nós agradecemos por essa igreja que está reunida, agradecemos por esse momento. Nós te louvamos
por saber que o Senhor é o nosso Deus. Como nós lemos que o Senhor era Deus na antiguidade, hoje o Senhor também está pronto a nos socorrer. Nós agradecemos por podermos confiar no Senhor. Nós pedimos a direção do Senhor para esse culto. Esteja nos dando entendimento da Tua palavra, para que possamos cada vez mais confiar nela. E também para que possamos levar a outras pessoas o Evangelho da salvação. Nós pedimos tudo isso agradecido em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos para o hino número 25, 337, voz de melodia. Esses corinhos, esses hinos, faz tempo que nós não cantamos. Também faz tempo que nós nos reunimos, né? Então, 25. Faz-me um forasteiro. Mais um minuto da mensagem. Não sei se tem alguma apresentação, alguma coisa desse meio tempo. Não, né? Número 85, 341, voz de melodia. E aqueles que pudessem colocar de pé, se não puder, não tem problema. 85, viverei para glorificar Jesus. É uma das razões que nós somos salvos, para glorificar Jesus. Seu amor
Boa noite aos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que esse culto seja uma bênção na sua vida e também na vida das crianças, não é? Então vamos convidá-las que elas sigam a professora para a sala de aula. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. De fato, o nosso texto é o capítulo todo, mas nós não vamos ler todo o capítulo, mas apenas parte dele. Inicialmente vamos ler de 1 a 13, Daniel 2, de 1 a 13. Acho que os irmãos já acharam aí, ou estão terminando de achar, não é mesmo? Daniel 2, de 1 a 13. Diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se enfureceu. Deixa-me ler de novo. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vamos orar. Nosso Deus e bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, agradecemos por essa noite, apesar de fria, mas agradecemos ao Deus porque estamos na Tua presença, o Senhor que é o Deus do universo, o Senhor que é o Deus todo sábio e todo poderoso, o Senhor que nos ajuda, que responde às nossas orações. Agradecemos-te, ó Pai, pelo dia de hoje, agradecemos por todos os irmãos que estão presentes aqui e pedimos por nossas vidas, nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, anime, ó Deus, os nossos corações, nos dê cada dia força e fé no Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, porque nós temos a Tua palavra e temos também reservado esse momento para a adoração, para o louvor, para estarmos na presença do Senhor. Abençoe a cada um de nós. Rogamos, teu Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
Hoje, irmãos, nós queremos falar sobre um tema muito importante. Eu acho que os irmãos viram aqui esse contexto, não é? Em que um rei teve um sonho e esqueceu qual era o sonho, e busca os seus sábios, todos eles, e além de querer saber o sonho, quer também a interpretação. Normalmente, quando nós olhamos nas Escrituras, quando alguém teve um sonho, a pessoa queria apenas a interpretação do sonho, e eu sei que isso é um trabalho difícil, não é? Mas agora o rei está dizendo: olha, eu tive um sonho, eu não sei qual é, eu me esqueci, e eu quero que vocês revelem para mim o sonho, mas também a sua interpretação. Aliás, deixe-me perguntar, os irmãos já passaram por uma situação meio parecida, não em relação à interpretação, mas talvez de sonhar e no dia seguinte você ficar pensando: eu sei que eu sonhei sobre alguma coisa, mas não lembro qual. Já passou por essa experiência? Isso aconteceu com esse rei também, só que ele quer saber qual é o sonho. Essa é uma tarefa difícil, não é? E como resolver uma situação dessas? Então, hoje à noite, irmãos, nós vamos falar sobre o seguinte tema, mediante esse contexto: como resolver problemas aparentemente insolúveis. Parece estranho, né? Como resolver problemas aparentemente que não têm solução, ou que nós não estamos vendo uma solução, e que nós olhamos e pensamos: não tem solução. Como resolver problemas aparentemente insolúveis? Quando surgem grandes problemas na sua vida, como você costuma resolver? Como algumas pessoas resolvem? Algumas pessoas perdem o sono, ficam perturbadas, cheias de ira, ameaçam a todos e, por causa desse procedimento, findam complicando mais aquilo que já está complicado, não é verdade? Então nós vemos aqui, veja no verso 1, nós temos essa situação: o rei teve um sonho, não sabe qual. No verso 3, ele exige que alguém dê a interpretação. Ele disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O seu coração estava inquieto. Nos versos 12 e 13, que nós lemos ainda há pouco, diz que o rei ficou muito irado e enfurecido, e também ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia, dentre eles Daniel e seus companheiros, seus amigos. Essa é a situação como algumas pessoas tentam resolver problemas, criando mais problemas, tornando aquilo que é difícil mais difícil ainda, tornando aquilo que é complicado mais complicado ainda. E muitas pessoas fazem isso. E talvez alguns de nós, ou quem sabe até todos nós, já fizemos isso alguma vez na nossa vida, em que a coisa já era difícil e nós tomamos ações, tivemos atitudes que tornaram a coisa mais difícil ainda. Já outras pessoas, na tentativa de resolver problemas, se esquivam, ou seja, tentam fugir, tentam dar um escape, e procuram, às vezes, se justificar diante da situação. Então nós temos ali no verso 7, no caso dos magos, dos caldeus, responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Só que o rei queria tanto o sonho quanto a interpretação, não só a interpretação. Nós temos no verso 10 e verso 11 também: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Olha, rei Nabucodonosor, não existe na face da terra alguém que possa resolver esse problema. O rei está exigindo algo que está além do alcance de qualquer ser humano, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Esses não estão aqui. Portanto, não há solução para esse pedido, para esse problema.
Já outras pessoas, irmãos, tentam resolver os problemas da seguinte maneira: elas dizem, vamos dar tempo ao tempo e o problema vai desaparecer por si só. Não é isso? Vamos deixar assim mesmo e um dia, quem sabe, aconteça alguma coisa que resolva. Uma vez que todos nós temos problemas, e às vezes até alguns aparentemente insolúveis, como então nós podemos resolvê-los? E resolvê-los de uma forma adequada, de uma forma sábia. Então hoje à noite nós vamos ver, irmãos, alguns passos para a solução de problemas aparentemente insolúveis. Primeiro passo: descobrir as causas do problema. Então nós vamos continuar a nossa leitura. Como ele disse, o nosso texto é o capítulo todo, mas são 49 versículos. Nós não vamos passar por todos eles, nós iremos inclusive até certa altura, e depois nós vamos fazer um resumo geral. Mas nós temos ali nos versos 14 a 16 o seguinte, pensando em descobrir a causa do problema. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Descobrir as causas do problema ou daquela situação. Procurar encontrar algo que ajude na solução mais adiante. Esse é um primeiro passo. Nesta ocasião, o problema, como nós dissemos antes, era que o rei queria a interpretação de um sonho que ele havia tido, mas ao mesmo tempo esquecido. Isso está nos versos 1 e 2. Acredito que de uma forma clara. Como ninguém conseguia dizer o sonho e a sua interpretação, então o rei decidiu matar todos os sábios da Babilônia. E isso incluía Daniel e seus companheiros. Os seus nomes são citados ali, como nós já vimos um pouco mais adiante. Aliás, nós vamos ver um pouco adiante, no verso 17, Ananias, Misael e Azarias. É uma situação difícil. É uma situação que está além da possibilidade de qualquer ser humano. Como resolver isso que aparentemente não tem solução? Agora, uma coisa importante que Daniel procurou fazer, irmãos, foi conhecer bem todos os fatos envolvidos. É por isso que ele disse que ele chamou ali aquele homem e procurou saber. E o homem foi e lhe explicou, lhe deu todos os fatos, tudo o que estava acontecendo, todos os detalhes. E com isso, então, ele podia pensar no segundo passo, pelo menos. Mas o primeiro é esse. Daniel procurou conhecer bem todos os fatos envolvidos para, então, prometer-lhe a solução do problema. E isso mostrou o quê? Fé, primeiramente. Mostrou coragem e aquela questão da prudência. Então nós temos ali no verso 15: por que é tão severo o mandado do rei? Qual o mandado? De matar todos os sábios da Babilônia. Então Arioque explicou o caso a Daniel, contou os detalhes, os fatos. E Daniel diz no verso 16 que lhe pediu designasse um tempo, ou seja, me dá um prazo. E então ele revelaria ao rei a interpretação. Mas observe que no verso 15, Daniel fala com aquele servo do rei. No verso 16, Daniel fala com o próprio rei. E diz: rei, eu vou dar uma solução para isso. Eu vou encontrar. Eu vou buscar alguém que resolva. Me dê um tempo e eu vou dar a interpretação para o rei. Logicamente, Daniel não estava falando que ele tinha o poder de fazer isso, mas ele conhecia alguém que podia fazer isso. Lembra, irmão Mariano, uma vez que o irmão mencionou alguma coisa quando nós estávamos pensando em construir, vender lá e construir esse prédio? Irmão, eu nunca esqueci aquilo. Aquilo ficou gravado, essa não é a primeira vez nem a segunda que eu menciono isso. E o irmão Mariano disse assim: nós não precisamos saber tudo, mas precisamos conhecer alguém que saiba, não é?
É exatamente isso, uma grande verdade, isso que o irmão disse, eu nunca vou esquecer desse fato. Mas essa é a grande verdade, irmãos, nós não sabemos tudo, mas nós conhecemos alguém que sabe. Nós não podemos tudo, nós conhecemos alguém que pode. E está à nossa disposição, a qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias. Não dorme, lembra que diz lá no Salmo 121? Não cochila, não dorme. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, quando conhecemos as verdadeiras causas dos nossos problemas, com certeza vai ficar mais fácil buscarmos a solução. Mas nós temos que conhecer a causa. Então, sempre que nós temos um problema, nós temos que pensar nisso. Qual é a causa? O que está levando a isso? Nós temos que tratar na raiz do problema, para a partir daí podermos tratar com o próprio problema, com a própria situação difícil, ou talvez muito difícil. Quem sabe aos nossos olhos, impossível, mas não para Deus. Às vezes, e isso talvez já tenha acontecido com alguns de nós aqui, quem sabe um certo dia a gente amanheça, ou durante o dia a gente esteja com uma dor muito grande no estômago, no abdômen, na cabeça, sabe lá onde, não é? Algumas pessoas já tiram logo conclusões. Eu estou com tal coisa. E alguns vão agora, é muito fácil, a gente tem visto isso, vão lá no Google, né? E aparecem coisas às vezes absurdas, que deixam a pessoa com mais problemas do que antes. Qual é o caminho lógico a seguir? Um exame, não é? Faz um exame. Com isso vai detectar o problema real, e a partir daí então vai para a solução, o tratamento, o que quer que seja, não é? Então não pode pensar, eu estou com uma dor em tal coisa, deve ser tal coisa, e já morrer por causa disso. Porque alguns já fazem isso, não é? Então nós temos que ser mais prudentes e partirmos então para o segundo passo. E o segundo passo, irmãos, para a solução de um problema, primeiro vimos que é descobrir as causas, não é? O segundo é dividir o problema com outros. Talvez a gente podia inverter esse segundo com o terceiro, que nós vamos ver daqui a pouco, mas eu estou seguindo a ordem aqui do texto, e o texto me diz que eu devo ir por esse caminho aqui. Então, no verso 17 é dividir o problema com outros, que nós estamos apresentando aqui, verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Interessante observar isso aqui, irmãos, que Daniel, aliás, todos eles estavam com problemas. Daniel descobriu por que a ordem do rei é mate a todos. Mas depois que ele soube disso, ele não entrou em desespero, mas ele fez o quê? Diz o nosso texto, ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Bem na hora, né, irmão Mariano? Bem na hora. É isso mesmo. E foi o que Daniel fez também. Ele correu para resolver o problema. E ele foi para quem? Para estar com os seus companheiros. Compartilhar os nossos problemas, preocupações e aflições com os outros irmãos nos dá melhores condições de enfrentá-los com mais tranquilidade, confiança e segurança, irmãos. Quando nós sabemos a causa, nós temos que pedir o auxílio de outros. Quando nós sabemos o que fazer, ou pelo menos aquilo que deveria ser feito, uma outra coisa que imediatamente nós devemos fazer é compartilhar. Às vezes nós temos problemas tão sérios, dificuldades tão sérias,
E nós podemos simplesmente pegar isso para nós e isso vai nos corroer. Isso vai nos machucar mais ainda. Mas nós podemos dividir esse fardo com alguém mais. Foi exatamente assim que Daniel procedeu. Por isso ele fez saber o caso. Nós temos aí, no verso 17. Fez saber o caso, o problema, a situação. Aqueles seus amigos chegados. Aqueles em quem ele podia confiar. Aqueles que ele sabia que podia ajudá-los e contar com eles. Essa foi a grande questão. Daniel pensou, nós temos problemas. Eu vou me unir àqueles que estão mais próximos a mim, para nós resolvermos essa situação. Agora eu sei que talvez nesse momento você está pensando, então eu posso sair espalhando as coisas para tudo que é lado? Com certeza que não, não é? Nós temos que tomar cuidado com isso. Daniel foi buscar os mais chegados. Ele não saiu falando aí para tudo que é lugar. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. É certo compartilhar certas coisas na internet? Com certeza que não, não é? A gente tem que, eu acho que sondar primeiro. Será que se eu colocar isso na internet, em nossos dias, tudo se põe na internet, não é? Será que isso vai fazer mais bem ou vai fazer mal? Porque algumas pessoas têm problemas, às vezes de relacionamentos, outras coisas, que elas colocam na internet. Ou seja, todo mundo tem que saber os meus problemas, os meus conflitos, as minhas dificuldades com outras pessoas. Será que todo mundo tem que saber? Mas às vezes a gente vê isso, né? Eu já tenho visto algumas vezes pessoas que não têm um mínimo de prudência, um mínimo de sabedoria, e elas colocam lá, ou seja, todo mundo tem que saber que eu tenho um problema com tal pessoa. Ou às vezes deixam uma coisa na interrogação e alguém vai ficar pensando sobre quem essa pessoa está se referindo, né? Essa pessoa está com problema com quem? Porque vão levantar perguntas. Agora, isso não impede que talvez você procure alguém em quem você confia para dizer, olha, eu estou com um problema, você pode me ajudar? Como é que você pode fazer? O que você pode fazer para me ajudar a resolver essa questão? Não há problema nisso. Mas com certeza nós não podemos sair espalhando para o mundo todo. Principalmente em nossos dias com a internet. Então pessoas fazem essas coisas, colocam em redes sociais. Mas irmãos, dentre isso que estamos dizendo, precisamos lembrar que quando dividimos os nossos fardos, nós temos que fazer isso de uma forma clara e específica. Até para não levarmos ninguém ao erro. Porque às vezes uma pessoa comenta, ou talvez um problema com alguém, uma dificuldade, sabe lá qual seja, mas a pessoa é tão vaga, tão obscura, que leva a outra pessoa até a cometer outros erros. Aquela pessoa que foi procurada para ajudar, porque não entendeu, porque a coisa ficou tão confusa, a pessoa vai talvez dizer ou fazer coisas que não ajudam em nada. Então que nós sejamos cuidadosos nisso, para nós não arranjarmos mais problemas. Segundo passo, então, para a solução de problemas é dividir o problema com outros. Terceiro passo para a solução de problemas, buscar o socorro do Senhor. E aqui que eu disse que talvez a gente vai mais inverter as coisas do que o que nós apresenta aqui o texto, mas essa foi a maneira que Daniel fez. E nós podemos seguir bem de perto os seus passos. Talvez a gente possa inverter uma coisa ou outra, mas isso faz parte da solução do problema. Versos 18 e 19, um outro passo é buscar o socorro do Senhor. Verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Vamos parar aqui. Buscar o socorro do Senhor.
De fato, irmãos, a solução de problemas aparentemente impossíveis, ou quaisquer outros problemas que nós imaginemos, Deus tem que fazer parte da solução. Seja ele grande ou pequeno, aos nossos olhos, ou aos olhos de quem quer que seja. Deus tem que fazer parte. E isso tem que ser uma verdade para nós que somos cristãos, que dizemos que confiamos em Deus e confiamos na Bíblia, cremos na Bíblia. Buscar o socorro do Senhor. E aquele texto que foi lido lá no Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é socorro. E nós temos que buscar esse socorro do Senhor. Aqui eu quero dizer 3 coisas dentro desse princípio, desse passo que nós estamos chamando de buscar o socorro do Senhor. Primeiro, ore entregando tudo ao Deus soberano e poderoso. Ore entregando tudo ao Deus soberano e poderoso. Não deixe de convidar também outros para clamarem ao Senhor juntamente com você. Olha de novo o verso 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério. Ele não foi apenas para informá-los: olha, nós temos um problema e eu quero que vocês saibam. Ele foi para informá-los e para juntos eles buscarem o auxílio de Deus. Nós não vamos só informar as pessoas, ou talvez outro irmão em Cristo, mas talvez nós vamos informar e pedir que orem junto conosco. Por isso que nós vamos fazer isso com as pessoas mais chegadas. Por isso não convém muitas vezes colocarmos certas coisas nas redes sociais. Quem é que vai orar? Talvez é só tomar conhecimento para falar mais e passar a coisa adiante e não traz solução nenhuma. Não deixe também de declarar a sua confiança no poder, na graça, na misericórdia, no amor e na bondade ilimitados de Deus. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto, que se reuniram então para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. E de fato é isso que nós temos que fazer, não é? Não importa qual seja a dificuldade pela qual estejamos passando, Deus precisa saber. Eu quero dizer o seguinte, não que Deus não saiba, quer dizer, nós precisamos ir a Deus e, como diz lá em Filipenses 4:6, contar tudo a Deus em oração. Lançar os nossos fardos na presença do Senhor para pedir o auxílio dEle. Ele quer que nós façamos. Mas quando nós oramos, nós precisamos declarar, e eu espero que sejamos verdadeiros naquela hora, que nós precisamos do auxílio de Deus e que nós confiamos que Ele tem o poder para nos ajudar. E Ele tem. Uma segunda coisa aqui, irmãos, uma segunda verdade ou orientação: ore pedindo livramento da situação específica. No mesmo versículo 18, a segunda parte, diz que eles, para que pedissem misericórdia, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Isso é livramento. Estavam pedindo que Deus trabalhasse nas suas vidas e os livrasse daquela situação muito difícil. Aliás, isso já foi dito antes, não é? Aqueles sábios da Babilônia disseram: isso que o rei exige é difícil. Ninguém jamais pediu determinada coisa. Só os deuses é que poderiam resolver, mas eles não estão aqui. Aí Daniel corre para o Deus verdadeiro e pede livramento. Pede livramento. Para eles, Daniel e seus amigos, e para todos, na verdade. Você tem um problema aparentemente insolúvel? Você já passou por uma experiência dessas? Talvez até no momento você está passando por uma situação dessas? É conversar com Deus, não é? E talvez até pedir para alguém: olha, me ajuda, ora comigo. Clama a Deus, para Deus nos livrar dessa situação. Todos nós, irmãos, temos que fazer isso em alguns momentos da vida.
chegar para Deus e clamar, mas chegar para algum irmão, uma pessoa em quem realmente você confia, e dizer: ora comigo, clama ao Senhor, pede misericórdia, pede livramento, pede uma resposta do alto. Vamos orar. Nós temos que fazer isso. Uma terceira verdade aqui, irmãos, olha até que Deus envia a sua resposta. No versículo 19, primeira parte, então, ou seja, como consequência daquele momento de oração, daqueles pedidos, daqueles clamores, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Ou seja, Deus se revelou, Deus mostrou, Deus deu uma resposta. E nós temos que orar mesmo, clamar, clamar e clamar. Agora, essa resposta aqui foi imediata, não é? Pelo que dá a entender, foi pouquíssimo tempo. Pode ser que na nossa vida aconteça algumas coisas assim de imediato, mas pode ser, e isso é o normal, pode demorar um pouco, talvez alguns dias, semanas, meses, às vezes até anos, antes de a resposta chegar. Mas nós temos que continuar orando, continuar buscando, continuar pedindo. Lembra que o Senhor Jesus disse em Lucas 18:1 sobre uma certa parábola que contava sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desanimar? E se nós lemos ali Lucas 18, vai tratar sobre este assunto assim, mostrando outros detalhes. Mas o fato é que nós temos que realmente buscar o auxílio de Deus e continuar orando até a resposta chegar. Pode ser, como ele disse, pode levar um tempinho. Há uma história também lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, que fala sobre a história de Elias. No capítulo 17 diz que simplesmente Elias orou e, por mandado de Deus, evidentemente, cessaram as chuvas. E no capítulo 18 de 1 Reis, quando nós lemos também, ele diz que já eram passados 3 anos, e o livro de Tiago e o livro de Lucas dizem 3 anos e meio, que não vinha chuva, havia seca. E Elias então se pôs a orar para que a água voltasse, não é? A chuva voltasse. E ele orou, e orou, e orou. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. E a resposta veio. Não sabemos quanto nós vamos ter que orar sobre determinado assunto, mas o importante é que nós precisamos orar. E às vezes, muitas vezes, em algumas ocasiões, muitas vezes, sobre determinado assunto. Mas nós precisamos continuar confiando que o Deus do céu é o nosso Deus. O Deus que tem todo o poder nos céus, tem também o poder na terra e sobre as nossas vidas. E o poder dos céus, aliás, o Deus dos céus, é aquele que ouve a nós que estamos aqui sobre a face da terra e precisamos da sua mão poderosa agindo em nosso favor tantas vezes. Então precisamos buscar o Senhor. Deixa-me passar para um quarto passo importante aí para a solução de problemas. Verso 19 até o versículo 23. Louvar ao Senhor por sua resposta. Verso 19, eu falei o versículo todo, mas nós vamos ler até o verso 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Louvar ao Senhor por sua resposta. É muito importante, irmãos, entregarmos os nossos pedidos, os nossos temores
ao Deus do céu, como diz aí no verso 19. É muito importante fazermos isto. Mas também não podemos deixar de bendizê-lo por suas respostas graciosas e poderosas. Nós não podemos só pedir. Não podemos só, quando temos problemas, chegar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho um problema, resolva para mim. E uma vez resolvido, simplesmente nós nos esquecemos, não dizemos mais nada. É como se Deus tivesse o dever de responder. Só que muitas pessoas têm feito assim, talvez até alguns de nós temos feito assim. Temos problemas, temos dificuldades, nós corremos para Deus, pedimos que um e outro ore por isso, por aquilo outro, aí a resposta vem, a solução chega e simplesmente nós nos esquecemos. Vamos dizer assim, não damos um retorno. Não chegamos nem para os irmãos para dizer: Deus já respondeu, e nem chegamos para Deus e dizemos: Senhor, eu te agradeço, que o teu nome seja louvado. Nós temos que também ir e dar esse passo. É muito importante nós fazermos isto. Por isso, no verso 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Bendisse. A ideia de bendisse, bendizer, ou dizer coisas boas, a ideia de agradecer, louvar, adorar, é a ideia de chegar para Deus e agradecer. E nós temos que fazer isso. E por que nós temos que louvá-lo? Porque Ele é o Deus sábio. Ele é o Deus poderoso e soberano. Versos 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Isso mostra a questão da soberania de Deus. Deus coloca uns e tira outros. Ele muda as estações. Ou seja, Ele tem todo o poder e toda a soberania. Ele governa o universo. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se Deus é bondoso, não é? Ele nos dá sabedoria. Ele nos ajuda, Ele estende a mão para nos auxiliar. Mas não só isso. Ele também pode desvendar todos os mistérios, responder todas as nossas orações e nos usar conforme a sua santa vontade. Versos 22 e 23. Ele revela o profundo e o escondido. Pelo menos aquilo que era escondido, era segredo para o rei, Deus revelou para um homem, ou para aqueles homens. Deus revela. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é o Deus da luz, não é? A Bíblia diz: nele não há treva nenhuma. Tudo é claro para Deus. Para Deus não existe escuridão. Ou seja, Ele tem clareza e entendimento sobre todas as coisas. E o verso 23: a Ti, ó Deus, meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Então aqui é aquela questão também, irmãos, que eu quero destacar aqui, que Deus nos usa, nos responde. E Daniel é bem claro, ele orou com seus companheiros a Deus, e agora ele volta para o Senhor Deus e diz assim: Tu me deste sabedoria, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso no rei. Com certeza, cada vez que nós formos ao nosso Deus, diante de qualquer situação, Ele vai dar uma resposta. Mas nós também temos que voltar a Ele para agradecer, para louvar. Uma vez que somente o Senhor pode solucionar todos os nossos problemas, todas as nossas crises pessoais, nós não podemos deixar de agradecê-lo, louvá-lo, adorá-lo e também servi-lo, e servi-lo para sempre. Só que às vezes nós nos esquecemos disso. Deus nos dá a resposta e nós não dizemos nada, nem para Ele, nem para ninguém. Ficamos como se fosse uma obrigação da parte de Deus. Deus tem a obrigação de me responder. Para Deus, por causa da sua graça e misericórdia, Ele nos responde sim.
mas nós temos o dever de voltar a Ele. Existem pessoas que são ingratas para com Deus, só buscam o Senhor quando precisam de ajuda, e depois que a ajuda chega, não voltam para agradecer. Lembra que o Senhor Jesus Cristo contou uma história assim? Aliás, houve uma história na vida de Cristo em que 10 leprosos chegaram para Ele e pediram a cura. E o Senhor disse para eles: vão se apresentar ao sacerdote. E eles foram, e enquanto iam, foram curados. E dos 10, quantos voltaram? Somente um voltou para agradecer ao Senhor. Exatamente. Somente um voltou. São poucas as pessoas que realmente são agradecidas, não é? Não só a Deus, mas agradecidas às outras pessoas. Existem pessoas, até crentes, que nem agradecem outro crente ou outra pessoa porque fez um bem. Nós deveríamos, irmãos, ter essa atitude de sermos sempre pessoas agradecidas por tudo, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelo emprego que tantos têm, não é? Pela igreja, por estarmos reunidos aqui, por termos a sua palavra que nos ensina tantas verdades, porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações e nos dá, com certeza, uma resposta. Mas se nós fôssemos fazer uma lista, eu acho que nós nunca terminaríamos essa lista de tantas coisas a agradecer. Então nós temos que ser pessoas agradecidas constantemente. Uma certa pessoa já disse o seguinte, que gratidão é uma porta para muitas outras bênçãos. Quando nós somos pessoas agradecidas, Deus nos abençoa mais ainda. Então nós temos que fazer isso o tempo todo. Então nós não podemos ser pessoas ingratas, mas agradecer sempre ao Senhor por tudo, todas as coisas. E eu quero destacar, irmãos, um último passo importante para a solução de problemas: seguir as instruções divinamente reveladas, as instruções dadas por Deus, as instruções que nós adquirimos, ou seja, como nós devemos então tratar e resolver as coisas. Nós já demos alguns passos, Deus já mostrou a solução, Deus já nos mostrou o que nós devemos fazer, como devemos caminhar. Então nós devemos seguir adiante. E aí nesse caso nós podíamos ler do versículo 24 até o final, mas é grande, nós não vamos ler, você pode observar aí. Mas em termos gerais, então você lembra, conforme versos 1 e 2, que o rei teve um sonho, esqueceu o sonho, chamou os seus sábios, queria não apenas a interpretação, mas queria o próprio sonho e a interpretação. Aí Daniel deu aqueles passos, procurou saber a causa, procurou seus amigos, compartilhou, dividiu as questões, foi orar, foi buscar o Senhor. A resposta veio, ele agradeceu ao Senhor e se dirigiu então ao rei. E Deus havia dado nessa situação aqui, irmãos, na verdade tem um ensinamento muito maior, e nós não vamos tratar daquela parte do ensinamento, mas está falando sobre os grandes reinos da terra naqueles dias e nos dias futuros. Falando sobre o Império Babilônico, que Nabucodonosor era o rei desse Império Babilônico. Depois ia falar sobre o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano. Se você ler, você vai entender isso, e há outras partes em Daniel, capítulos 7 e 8, que vão tratar melhor sobre essas questões. Então nós não vamos tratar disso agora, só para você ter uma noção das coisas. Mas Deus mostrou, Deus revelou. E o que Daniel fez? Tomou conhecimento dos fatos, agradeceu e parou por aí? Não. Ele seguiu as instruções divinamente reveladas. Então aqui, só tentando aplicar o máximo para nós, eu quero dizer o seguinte: apenas saber o que fazer não resolve nenhum problema. É necessário fazer o que tem que ser feito. Vamos ler versos 24 e 25 apenas. 24 e 25.
Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduzo-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E a partir do verso 26, Daniel então conversa com o rei, lhe dá todas as informações, desvenda todos aqueles mistérios, e os irmãos podem ler em casa esses detalhes, que são mais questões proféticas para aqueles dias e para os dias superiores, aliás, os anos posteriores. O fato é que Deus revela, o fato é que Deus mostra, Ele dá uma resposta, mas apenas saber não resolve. É preciso fazer, ou seja, é preciso seguir as orientações, é preciso fazer o que tem que ser feito. Desse modo, então, nós precisamos passar da parte puramente teórica para a parte prática. Isso sim vai contribuir para a solução dos problemas. Lembra que no começo eu falei sobre, às vezes, alguém que está sentindo alguma coisa, um problema talvez de saúde, uma dor, o que quer que seja, um incômodo, e a pessoa às vezes tira conclusões precipitadas, e nós dissemos que é preciso fazer exames, é preciso detectar o verdadeiro problema, a causa, para a partir daí tratar. É isso mesmo, irmãos. Como é que um médico vai tratar um problema se ele nem sabe qual é o problema em si? Como é que nós vamos ter a solução de um problema se nós nem sabemos exatamente qual é a causa? Mas quando nós sabemos, então nós podemos tratar, nós podemos seguir, nós podemos então dar o passo seguinte. Como nós vimos então, irmãos, a Bíblia oferece alguns importantes passos para resolvermos problemas que aos nossos olhos parecem insolúveis. Não são para Deus. Deus sempre pode dar uma resposta, sempre pode dar uma solução. E na Bíblia nós encontramos tantas dessas situações, e como o Senhor Deus deu uma resposta. Na quarta-feira passada nós pregamos sobre o antídoto eficaz para as preocupações. E nós dissemos, o antídoto é Deus. E aqui estamos dizendo a mesma coisa. Deus. Deus é quem resolve. Deus tem o poder no céu e na terra. Deus pode dar uma resposta. Por isso nós adoramos a esse Deus, louvamos a esse Deus, servimos a esse Deus e o buscamos em oração. É por isso que estamos reunidos hoje à noite aqui, para estarmos na presença desse Deus e dizer mais uma vez, nós cremos nele e nós vamos continuar servindo e seguindo. Nós vamos continuar na presença dele e tentando e nos esforçando para fazer a vontade dele. Quanto mais o conhecemos, mais queremos servi-lo, mais o adoramos. E eu espero que esse seja o desejo também do seu coração. Independentemente de como o mundo tenta resolver seus problemas, o cristão precisa resolvê-los com atitudes corretas, com atitudes espirituais. Foi assim que Daniel fez. Lembra que o rei ficou enfurecido, cheio de ódio, ameaçando todo mundo. Os sábios da Babilônia, ou seja, os magos, também tentaram se justificar e jogar o assunto para mais adiante, e nem iam resolver nada. Era só uma justificativa que não resolvia nada. Daniel foi procurar a resposta correta, foi tentar encontrar a solução certa. E é assim também que nós vamos tentar fazer. Não seguir o mundo, mas seguir o que a Bíblia diz. E ao final, lembre-se, nenhum problema é difícil demais para Deus. Nenhum problema é difícil demais para Deus. Vamos lá. Nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez neste dia, porque o Senhor é o nosso Deus. Ensina-nos, dia após dia, sempre buscarmos ao Senhor, sempre confiarmos no Senhor, independentemente do tamanho do problema que surja diante de nós. Nós queremos, ó Deus,
cada dia, voltar o nosso olhar, as nossas mentes, os nossos corações para o Senhor, sabendo que o Senhor sempre nos dá a resposta, uma resposta. Nós também te agradecemos por esse texto, que cada dia nós possamos lembrar dele, principalmente quando chegarem aqueles dias difíceis em nossas vidas. Nós pedimos por essa igreja, nós pedimos em favor de cada irmão, cada pessoa que está nesse culto. Abençoe, que o teu nome seja honrado e glorificado. Nós pedimos também pela noite, nos dê uma boa noite de descanso, nos preparando assim para os trabalhos amanhã, para os compromissos amanhã. Nós te louvamos, ó Pai, e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.